Por mais paradoxal que pareça, o regime comunista chinês está estruturalmente formado de uma forma muito politicamente precisa, segundo o que Santo Tomás de Aquino disse que é o ideal para o Estado estar estruturado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em valores, em princípios, a filosofia política tomista com a filosofia satânica comunista da China. Porém, materialmente falando, eu tenho certeza que os que estruturaram o regime político chinês estudaram Santo Tomás de Aquino e, com base nisto, elaboraram o seu regime. Que vejam, Santo Tomás, por princípios e valores católicos, buscou elaborar, e com grande competência ele o fez no livro Do Reino, ou, a depender da sua tradução, do governo dos príncipes ao rei de Cipro. Neste seu livro, Santo Tomás elaborou como deveria ser consolidado o regime político ideal. Ele o fez tendo em vista uma forma de governo eficiente, que evite tirania, que seja estável, que garanta a prosperidade material da polis, da nação, mas ao mesmo tempo, e sobretudo, para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que Cristo reine, que Santo Tomás elaborou a sua filosofia política. Obviamente, não tem como Cristo reinar em um estado quebrado, não tem como Cristo reinar em um país que as pessoas são pobres. O próprio Santo Tomás, na obra, diz que, necessariamente, uma parte da salvação das almas depende de um mínimo de condição material necessária. Quer dizer, nem só de pão viverá o homem, é verdade, porém, sem pão o homem morre. Se o homem morre antes de cumprir a sua vocação, seja virar um padre, um religioso, seja ter filhos em um casamento. Bom, se o homem morre de fome e não cumpre a sua vocação, ele não conseguiu se santificar em vida. Ele não conseguiu cumprir o fim máximo da sua vida, que é se santificar, gerar almas para Deus e depois de cumprir essa vocação, ir para o céu ao fim da sua vida natural. Como você vai fazer isso em um estado que as pessoas estão morrendo de fome? Como você vai fazer isso em um estado em que não há ordem? Como você vai fazer isso em um estado onde as pessoas são perseguidas por praticarem a virtude? Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um estado sodomita constitucional. Aqui, na ditadura totalitária do Brasil, você vai para a cadeia se você falar algo contra a sodomia, que é um dos pecados mais graves existentes. É um dos 4 que bradam a Deus por vingança já nesta terra. Se você falar algo contra a sodomia institucionalizada, que o Estado totalitário usa dos seus impostos para financiar sodomitas, para financiar vaselina anal para transexuais, para financiar através do SUS cirurgias de mudança de sexo, se você falar mal de alguma dessas práticas que o Estado sodomita brasileiro efetiva através dos impostos, você vai para a cadeia. Ou seja, é um Estado totalitário sodomita institucional o vigente no Brasil. Por outro lado, se você condenar essas coisas, porque é a sua fé, é a sua moral quem o diz, você pode ir para a cadeia por discurso de ódio. Este vídeo mesmo já me põe em risco. Então, vejam, como em um país desse você, sem liberdade para falar e praticar e viver a virtude, e, no entanto, com toda a liberdade para os sodomitas, os mais extremos e destemidos homens contrários à virtude, com ampla liberdade, como você santifica sua alma? É difícil. Então, quer dizer, eu dei estes exemplos que são mais fáceis de se ilustrar para vocês verem que a política deve estar ordenada para Cristo. Você permite um país em que o Porta dos Fundos exista, e isso, todos os seus integrantes não vão para a cadeia, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, enquanto você prende pessoas porque elas colocaram um batom em uma estátua de pedra por 14 anos. Em um país desse é muito difícil as pessoas não perderem a sua esperança, que é uma das virtudes teologais que garantem a salvação.
As pessoas vão entrar em desespero. O escândalo vai perder almas. Bom, enfim, o que eu quero vos dizer é, vejam, com leis injustas, com magistratura injusta, necessariamente a polis sofre de forma material, e aí de forma imaterial os homens sofrem. Os homens vão ter dificuldades de cumprirem as suas vocações nesta terra, então vão ter mais dificuldades para chegar a Deus, então as suas existências nesta terra serão menos felizes. Felizes no sentido real do termo, que significa aquela pessoa que está em conformidade com a sua natureza. E a natureza do homem é estar em conformidade com a vontade de Deus, porque o homem é reflexo de Deus. Foi feita a sua imagem e semelhança, então a vontade de Deus é a vontade do espírito humano. Não da carne. Da carne não. Da carne humana é exatamente a oposta à vontade de Deus. Mas se você, com esforço contra a carne, ir buscando desempenhar a vontade do espírito, que é a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos e as instruções da Santa Igreja que manifesta a vontade de Deus, com legítima procuração, que só ela detém, aos poucos até a vontade da carne vai se ordenando. E você vai ficando livre, você vai ficando feliz quando você cumpre, ou melhor, você alinha a sua vontade à vontade de Deus. Bom, a política é crucial para isso. Esse é o fim último da política. A política é ordenar as leis, a magistratura, as artes, as ciências, a tecnologia, tudo para servir a Deus. Não como um fim de lucros em si mesmo, como pregam os judeus, os capitalistas, não como um fim de rivalizar com nações inimigas, como pensam os comunistas, como pensam os materialistas, não. Mas como um fim de se servir dessas coisas materiais para a maior glória de Deus. Através de leis justas, as pessoas vão ficar mais felizes, vão ter mais segurança para criar negócios, vão enriquecer mais, enriquecendo mais, vão fazer mais cidadãos, vão dar mais filhos para Deus e para a pátria. Enfim, Santo Tomás elabora toda a sua filosofia política para se atender não à glória da nação em si, embora seja um fim legítimo, é totalmente secundário, mas para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Cristo reinasse, para que sua justiça reinasse. Então, tendo em vista que é necessário que o Estado seja estável para isso, Santo Tomás, visando essa finalidade realmente nobre, nobilíssima, quase divina, ele elaborou que o sistema político ideal deveria ter um misto de 3 categorias de regime, de poder. Primeira a monarquia, depois a aristocracia e depois a democracia. Cada uma tem a sua vantagem. A vantagem da monarquia é que ela é a mais eficiente de todas. Um homem manda mais que muitos homens. É simples. Você tem um problema. Digamos, por exemplo, que o exército está mal formado. Ou o problema das contas públicas está em déficit. É muito mais fácil um homem falar, bom, então vamos mudar a formação dos militares, ou vamos mudar a finança pública, está cortada essa e essa despesa, do que um monte de homem decidir, porque os conflitos dos homens vão variar. Esta é uma das fraquezas da democracia, por exemplo. Nós temos uma classe de vagabundos parasitas, na sua ampla maioria psicopatas, que servem de forma destemida a Satanás, que são os juízes brasileiros. Qualquer um que opere direito, você seja do próprio judiciário, ou seja um advogado, ou seja um membro do Ministério Público, você sabe que a maioria dos juízes brasileiros são filhos destemidos e orgulhosos do capeta. Muito bem. Ao menos a atual geração de magistrados, a dos magistrados de até 20 anos atrás era bem diferente. Muito bem. Tendo isso em vista, você tem uma casta dessa que toma, tipo, 5% do PIB em privilégio só para seus próprios salários, mas são
5, 6 mil indivíduos que sugam cerca de 5% do PIB de uma nação de 200 milhões. Tipo, são 200 milhões trabalhando para sustentar 5, 6 mil indivíduos num país. Esses caras, porém, estão numa democracia. E eles já são uma parte poderosa da sociedade que vão impedir, vão fazer lobby dentro do Estado. Ainda mais que eles dominam 1/3 dos poderes estatais, que é o poder judiciário, para impedir que o problema do déficit público, por exemplo, seja resolvido. Outro exemplo são os agiotas legalizados, que são os bancos, né? A agiotagem é plenamente legalizada no Brasil. O Brasil, a maior usurocracia do planeta Terra. Aqui é o paraíso do banqueiro. Essa gente tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles conseguem efetivamente nomear todos os presidentes dos bancos centrais, todos. Porque numa democracia, o presidente da República precisa de dinheiro para campanha. São bilhões e bilhões e bilhões, e quem tem esse dinheiro é só o banqueiro. Então ele fala, olha Lula, olha Bolsonaro, os banqueiros financiam a campanha dos dois lados. Eu te financio, mas aí eu quero escolher quem você vai nomear para presidente do Banco Central, porque eu quero um cara que vai pôr juros bem altos, porque eu quero um cara que vai imprimir dinheiro e dar para o meu banco primeiro, efeito Cantillon da economia, e aí é a minha condição. Vejam, numa democracia, então, onde tem muita gente para decidir uma coisa, tem muita margem de lobby, tem muita margem para aparelhamento, tem muita margem para corrupção, tem muita margem para... Como não tem um indivíduo só para tomar uma decisão, e sim um monte, e naturalmente, em um monte de pessoas, interesses conflitantes vão surgir, vão vencer aqueles com mais poder institucional e monetário, como dei o exemplo da casta dos parasitas do poder judiciário e da casta dos parasitas da banca, da usurocracia, da agiotagem, né, dos agiotas, que são os banqueiros. Acho que o agiota de verdade, que mata e tal, ele causa menos desgraças numa sociedade do que o banqueiro brasileiro. Eu não tenho nada contra a atividade bancária em si, ela é legítima, ela é lícita, tá? Só que a forma que está estruturada no Brasil é de usura mesmo, é de agiotagem, é de covardia, é criminosa, é pecaminosa. Bom, então vejo, numa democracia onde tem tanta gente para decidir alguma coisa, nunca nada vai ser decidido. Então a gente tem que fazer a reforma administrativa. Não dá para fazer a reforma administrativa. Porque, tipo, 30% da população, 35% é funcionária pública. Como você vai fazer reforma administrativa? Na democracia, então, não deixa. A monarquia, ou que no mundo atual, o que Santo Tomás chamou de monarquia, seria chamado de ditadura. No mundo atual, tudo que seja uma pessoa decidindo é ditadura. E como se ditadura fosse uma coisa má em si mesma, né? O que não é. Mas frutos de 7 décadas de doutrinação, desde a Segunda Guerra Mundial, a humanidade aqui no Ocidente começou a associar que qualquer governo que um homem decida é uma ditadura, é o fim do mundo. Agora, o que 11 juízes decidem, aí é tranquilo, aí é democracia. E democracia é bom em si mesma, né? Bom, mas se você lê esta obra de Santo Tomás de Aquino, você vai ver que a democracia é o pior regime. Eu estou dando aqui um dos motivos que ele expõe para tal, que é essa ineficiência para tomar decisões. E monarquia não, ela é eficiente para tomar decisões porque é um homem só mandando. A aristocracia, por outro lado, é menos pior que a democracia, porque não são um monte de homens decidindo algo, mas um conglomerado. E qual que é a diferença, então, disso pro STF? Que são 11. Total. Que o aristocrata, diferente do vagabundo do STF, que foi nomeado por outro vagabundo, que é o presidente da República, ao seu turno financiado por outros vagabundos, como citei o exemplo dos banqueiros. Então é um grande acordo, um grande negocião. O aristocrata, não. O aristocrata, ele necessariamente provou pelas virtudes, pelas ideias, pelas ações e pelos méritos. Eventualmente, também,
de forma hereditária, porque é comum que o filho de um homem virtuoso seja virtuoso, é comum que o filho também do carpinteiro seja um bom carpinteiro, é comum que o filho de um ótimo político seja um ótimo político. É por isso que as monarquias costumam ser hereditárias, mesmo na Europa hoje, tá? Durante toda a história, porque geralmente você desempenha bem a função que você recebeu de família. Na escala de um rei ou na escala de um pedreiro. Se você é filho de uma pessoa que desempenhou aquele ofício, você tende, não é regra, mas você tende a executar aquilo bem, porque você cresceu vendo, ouvindo, estudando e praticando aquilo. Bom, mas a aristocracia é hereditária ou não? O que mais conta para ela são as virtudes, o meio, né, de reconhecimento das suas próprias ações e decisões e competências que te põe na aristocracia. E aí, os melhores dos melhores, a elite verdadeira, o sentido verdadeiro de elite são os melhores dos melhores. O sentido verdadeiro de aristocracia, essa palavra os comunistas após a Segunda Guerra Mundial satanizaram ela, né? Um monte de burguês não tem nada a ver, cara. Burguesia com aristocracia não tem nada a ver. A aristocracia, eu vou repetir, é o conglomerado dos melhores de uma sociedade. Os melhores estadistas, você está entendendo? Os homens mais patriotas, os homens mais inteligentes, os homens mais competentes, os homens mais virtuosos, os homens com as melhores e reconhecidas virtudes cívicas daquela civilização, daquela sociedade, daquela civitas, daquela cidadania. Dos que possuem esta cidadania, quem são os melhores? Quem são os que se provaram pela própria vida e mérito como os mais eficientes, mais competentes? Estes são os aristocratas. Aí, um conjunto de homens assim, evidentemente, decide melhor que o conjunto de todo mundo daquela cidadania, como é uma democracia, né? Então, todos os brasileiros, dos mais imbecis e retardados de QI, números de temperatura ambiente, até o indivíduo mais nobre, mais inteligente, de QI de 160, todo mundo tem o mesmo peso de voto. Essa é a democracia. A aristocracia não. A aristocracia é mais ou menos assim: pega os 5.000 indivíduos mais decentes, competentes e virtuosos da nação e eles decidem tudo. Essa é a aristocracia, também chamada como nobreza, aqui no Ocidente. Agora, a monarquia, como o próprio nome diz, seria um homem que decide tudo. E que no mundo moderno, como eu já falei, eu vou repetir, seria uma ditadura, né? O que Santo Tomás fala é que, visando a ordem social para Deus ser glorificado assim, para que as pessoas sejam felizes, condicionem sua vontade a Deus, visando a glória de Deus, é bom que o Estado seja estável, viva em ordem, e para que o Estado seja estável e viva em ordem, é bom que a gente não tenha nenhuma monarquia, nenhuma aristocracia e nenhuma democracia, porque cada um tem pontos fracos e cada um tem pontos fortes. O ideal, segundo Santo Tomás de Aquino, é que a gente tenha uma mistura dos três. Então, Santo Tomás elaborou isto e assim foi feito, ou buscado ser feito em diferentes governos, após ele tê-lo dito. Um exemplo muito bom, moderno, por mais paradoxo que seja, e eu me gastei muito no começo deste vídeo para explicar qual era a finalidade de Santo Tomás em elaborar esse tipo de regime, que era para a glória de Deus e levar as almas para Deus. O melhor exemplo do regime de Santo Tomás de Aquino é atual e não tem nada a ver com Deus. Ao contrário, persegue a verdadeira religião de Deus, que é a católica romana. Não existe outra religião verdadeira. Se você não sabe, eu estou te dizendo. E se você discorda, estude mais, você vai descobrir que é o regime chinês. O regime chinês leu Santo Tomás, eu acredito. Ele falou, caramba, o que esse cara falou faz sentido. A gente tem que ter um pouco de monarquia, um pouco de aristocracia e um pouco de democracia. Nunca muito um, nunca muito outro. A gente tem que fazer isso.
Mas vamos apagar essa parte, que é para a glória de Deus, que é para levar as almas para Deus, porque nós somos comunistas, nós servimos o capeta. Nós temos a finalidade, os chineses pensaram, de levar as almas ao inferno. Mas, querendo ou não, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer um país estável para a gente competir com os capitalistas americanos, a gente quer finalidades torpes, não são finalidades legítimas, de entronizar Cristo Rei igual Santo Tomás de Aquino queria. Então a gente discorda do fim, a gente discorda da finalidade de Santo Tomás, que é para desenvolver o país para a glória de Deus. Não, essa parte a gente exclui, mas essa parte que ele falou sobre o meio, de como fazer isso, a gente quer. Aí o regime chinês fez isto. Ao meu ver, o regime político da China é exatamente um exemplo, assim, muito cirúrgico do que Santo Tomás elaborou. Eu posso estar errado, me corrijam se eu estou, mas nem o regime de São Luís IX da França me pareceu, politicamente falando, materialmente falando, tão estruturado. Porque não tinha, me corrijam se eu estou errado, mas que eu saiba, não existia nem no regime santo de São Luís IX da França uma elaboração tão boa entre democracia, aristocracia e monarquia. Tinha monarquia, tinha aristocracia, mas não tinha democracia em França de São Luís, em seu reinado. Agora na China tem. Deixa eu explicar então como é no regime chinês. De forma porca, mas ilustrativa, é o seguinte. O Xi Jinping, o presidente do partido, eu acho que o nome é presidente, né? Presidente do Partido Comunista da China. O presidente do partido preside o país. Existe uma supremacia lá, de que o partido... Tem outros partidos na China, tá? Mas o Partido Comunista Chinês tem a supremacia sobre todos. Aí vejam, o presidente desse partido, que é o Xi Jinping hoje, ele é como se fosse o rei. Então tem monarquia. Ele tem um poder decisório muito eficiente. O que ele decide realmente ocorre. Porém, algumas coisas absurdas, ou muito extremas, ou muito específicas, ou muito sérias, que tocam coisas muito graves, devem ser aprovadas pela nobreza, pela aristocracia, que seria o quê? Seriam os membros do Partido Comunista Chinês, que são mais ou menos da cúpula decisória, alguns milhares de homens, os melhores da China, os militares mais dedicados, os cientistas que mais que mais trabalharam pela pátria, que nos seus ofícios mais desempenharam coisas que ajudaram o país, os homens de comunicação que mais comunicaram os interesses nacionais, enfim, aqueles homens de todas as áreas que mais comprovadamente, por méritos, trabalharam pelo país, são reconhecidos na China. E ascendem a aristocracia, isto é, a alta cúpula do Partido Comunista. Ao mesmo tempo, tem um quê de hereditariedade. Existem os príncipes, este é o nome na China que eles dão. Existem os príncipes do Partido Comunista Chinês, que são aqueles netos dos criadores do Partido Comunista Chinês. Então, existe, além da questão do mérito, também uma análise não oficial, não institucional, mas real, da hereditariedade na China. Então, até a aristocracia é um pouco hereditária para alguns membros. No entanto, ainda assim, ela é justa. Ela não condena você só porque não nasceu com o sangue azul, só porque não nasceu com o sangue certo, de você não ser da aristocracia. Se você for um baita de um militar, um baita de um político, um baita de um juiz, você vai poder virar um membro da alta cúpula do partido da China. Com méritos, com ações de virtude pela pátria. Então, vejam, tem o Xi Jinping, né? Tem o presidente do partido, que seria como que o rei, ou como que o monarca, como que o ditador, enfim, no que São Tomás chamaria de monarquia. Tem a aristocracia e tem democracia na China, sim. Só que, como o povo ocidental foi o mais emborrecido da história da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a associar, né, nesse processo de emburrecimento proposital que foi feito sobre as massas dos países ocidentais, a gente começou a associar a democracia com democracia liberal.
Nem Santo Tomás, nem os gregos que criaram a democracia a formularam teoricamente. E entendiam que democracia seria o que a gente hoje chama de democracia liberal. Mas a gente, após a Segunda Guerra Mundial, passou a associar que democracia é a mesma coisa que democracia liberal. São coisas completamente diferentes. Eu não vou entrar nos detalhes de diferença, eu presumo que você já as conheça. Se você não as conhece, pergunte pro ChatGPT qual que é a diferença de democracia para democracia liberal. Aí você pausa o vídeo e volta aqui depois que você der a resposta do ChatGPT. Então, na China tem democracia, mas não é liberal. Essa liberal é simplesmente a coisa burra para garantir que existam lobbies que foi imposta nas nações ocidentais após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas na China não tem isso. Mas tem democracia, só não é liberal. Que funciona da seguinte forma: existe o Congresso Nacional do Povo. 2 vezes por ano, cada região da China manda algumas boas centenas de seus representantes eleitos diretamente pela população para irem para Pequim, e aí se juntam, acho que 5.500 indivíduos lá em Pequim, não lembro se é 5.000 ou 6.000, então vamos ficar na média que é de 5.500. É cerca de 5.500 indivíduos que cada cidadão elege da sua região, como se fossem deputados, para irem 2 vezes por ano para Pequim. Aí é um baita de um evento. E aí eles sentam todos levam suas demandas. Olha, na minha região, você precisa disso, 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 disso. O trabalho deles, depois de eleitos, é elaborar as demandas da sua região. E sendo eleitos, eles levam isto para a aristocracia, para o Partido Comunista Chinês, em Pequim. 2 vezes por ano, com todo o script pronto. Não é igual a vagabunda da democracia liberal que a gente tem nas nações ocidentais, que você elege um deputado federal, ele fica 4 anos indo pelo menos 4 vezes por semana lá para a capital do país só para ficar falando e falando e falando. Não. Aí ao longo do mandato ele vai descobrindo o que vai fazer. Não, na China eu gosto disso, é uma coisa mais objetiva. Você até economiza muitos recursos públicos, tempo, energia, capital político, quando você fala pro camarada, em junho você vem aqui, em dezembro você vem aqui. Escreva tudo que você quer e traga. Traz, a gente pega, leva para o Partido Comunista, aí o Partido Comunista, que eu disse que é uma aristocracia, leva para os seus melhores cérebros da nação, eles resolvem como faz, leva para o imperador, leva para o presidente do Partido Comunista Chinês e ele executa. Olha, que lindo! Uma mistura de democracia, aristocracia, monarquia, de uma forma que a democracia contrabalanceia, eventualmente, corrupção da aristocracia, porque eles são obrigados a atender, no mínimo ouvir e considerar e responder às demandas da população através dessa eleição do Congresso Nacional do Povo. Xi Jinping, o presidente do conselho, o presidente do Partido Comunista Chinês, não pode ignorar a aristocracia, ele não pode. O poder dele é muito balanceado com o da aristocracia. E se a aristocracia é pressionada pela democracia, ainda que sob não uma democracia, o regime chinês, e sim uma mistura da democracia com a aristocracia e monarquia, o regime chinês atende os anseios do povo. Claro que nem sempre, e isso é bom, isso é justo, tá? Aqui no Ocidente é impressionante como a gente foi emburrecido, repito, acho que pela 3ª vez só neste vídeo, como o Ocidente se tornou burro, mas porque a gente ficou burro no Ocidente, começou a se associar que o governo tem que fazer a vontade do povo, não o animal. Você na sua casa, você faz a vontade do seu filho de 3 anos? É democracia que funciona na tua casa ou na tua empresa? Na tua empresa, você chega lá e fala, funcionários, votem aqui, quanto vocês querem ganhar de salário? É assim? Na tua casa, faz votação, tem você, tua esposa e seus 3 filhos. Ou seja, a maioria da casa são seus filhos. Não são nem você, nem sua esposa. Se a maioria decidir que quer comer chocolate de café da manhã, sorvete de almoço e pizza de janta todo dia, você e a sua esposa fazem porque a maioria decidiu? Não, né? Na tua casa não é uma democracia, né?
Não é a maioria que decide a vontade do governo da casa na tua família, né? E também não é na sua empresa, né? É monarquia, não é? Não é você quem fala. Por mais que a maioria dos funcionários queiram ganhar 100 mil reais por mês, eu não vou pagar 100 mil. Não é assim. Porque se não fosse assim, a empresa ia quebrar. É igual o país. Se você deixar que simplesmente o governo execute a vontade do povo, ferrou. O povo vai falar, eu quero salário mínimo de 50 mil reais, eu quero aposentadoria aos 35 anos de idade. É assim. A não ser que você esteja em um lugar de pessoas muito virtuosas. Muito, muito virtuosas. E além de virtuosas, etnicamente homogêneas. Tipo a Suíça. Ah, a Suíça não é etnicamente homogênea. É sim, tá? Não é etnicamente no sentido mais estrito, né? Realmente tem 4 etnias, romã, italiana, alemã e francesa, mas em matéria de ethos, em matéria de questão civilizatória, é sim. Enfim, a não ser que você tenha um povo muito virtuoso de uma sociedade homogênea, e isso é praticamente inexistente, mesmo na Suíça não é um melhor exemplo que eu poderia dar, porque no mundo atual nem existe muito, acho que talvez no Japão exista em alguma medida, não vai funcionar você deixar a maioria decidir. Então o governo não tem que fazer a vontade da maioria, o governo não tem que fazer a vontade do povo, mas a vontade do povo que é justa. Assim como o pai de família ou o CEO de uma empresa tem o dever, cara, de ouvir pelo menos o que os funcionários têm de demanda, o que os filhos têm de demanda. Se você for responsável, você não vai fazer tudo o que eles querem. Mas se você for responsável, você também não vai ignorar o que eles querem. Pelo menos você vai ouvir. Então o seu filho vai falar, papai, eu queria comer pizza todo dia. Você não vai dar pizza pro teu filho todo dia, mas se você for um pouquinho responsável, você vai entender que você também tem uma responsabilidade afetiva e de amor com seu filho. Além de só mandar, mandar, mandar. E uma vez a cada 15 dias, você vai levar ele para comer uma pizza para deixar ele ter boas memórias, para deixar ele ser feliz, para agradá-lo, para ele ver que você se importa com ele, para ele se sentir amado, certo? Então, de igual modo, o governo não pode fazer tudo o que o povo quer. Infelizmente, é o que a democracia liberal permite. Aí vem a importância dos responsáveis, da aristocracia e da monarquia. Numa família, os filhos seriam a democracia. A maioria que tem o direito de pedir. A mulher seria a aristocracia, que fez o filtro. E o pai, o chefe de família, seria o monarca. Seria o rei. Seria o que executa. A mulher filtra a demanda do filho. O pai filtra a demanda da esposa, levando inclusive para ele a demanda dos filhos. E executa, ou não executa, a depender do que é o melhor para o governo daquela sociedade. No caso da sociedade familiar, da sociedade política, funcionando de igual forma. Então, eu gosto muito do regime político chinês porque faz isso. Que país ocidental tem isso? Que país ocidental seguiu o que Santo Tomás de Aquino falou? Nenhum. Nenhum. Então, quer dizer, a gente não tem aqui no Ocidente uma nação só que seguiu o que Santo Tomás falou. Mas a China seguiu. Agora, ela seguiu de forma totalmente corrompida. Ela ignorou que Santo Tomás utilizou sua genialidade para que esse regime político existisse para a glória de Deus. Ela seguiu o que a genialidade de Santo Tomás prescreveu, mas para o ódio de Deus, para implantar um dos regimes políticos mais satânicos existentes, que perseguem a verdadeira religião, que matam a Cristo, não é? Inclusive, eu aproveito a deixa para dizer que, como o regime político chinês é tão bom, eu acredito que no dia que aquela nação se converter à verdadeira fé, e não pense você que isso é impossível, porque Roma perseguia cristãos igualmente, perseguia o catolicismo igualmente, e se tornou, no entanto, o primeiro estado, não foi a França, foi Roma, católico da história. Eu acredito que isso pode acontecer com a China, e como o regime político deles é muito bom, acho que quando isso acontecer, isso vai fazer muito bem para a humanidade inteira, quando a China se converter à verdadeira religião e fará muito bem à igreja.
Agora, que nós, como ocidentais, tomemos vergonha na cara e ainda que só para que tenhamos decência em nossa sociedade, adotemos um regime político similar. Ainda que a maioria dos ocidentais sejam pessoas hoje, se Deus quiser, nós vamos nos converter enquanto civilização ocidental, mas hoje, uma sociedade que não liga mais para o reinado de Cristo, mas ainda assim, eu espero que nós adotemos um regime político que misture democracia com aristocracia e com monarquia, igual a China, para simplesmente a gente poder ter uma sociedade ordenada, e não uma sociedade de cidadãos minoritários, como juízes, banqueiros, etc., oprimindo os outros cidadãos e absurdos institucionalizados, como os que eu já falei ao longo desse vídeo. Que, pelo menos, então, para que a gente tenha uma sociedade de ordem, em que você possa enriquecer quando você criar uma empresa, para que você possa ter salários dignos para os trabalhadores, para que você possa ter filhos, coisas inviabilizadas no nosso regime de democracia liberal burro e estúpido que nós adotamos no Ocidente. Ao menos, então, nós possamos ter um mínimo, ainda que nem seja o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que porém é o ideal. Que, porém, São Tomás estava certinho. Esse tem que ser o fim último da política. Mas que nós tomemos vergonha, e a minha finalidade com esse vídeo é isso, que vocês, tal como eu, tomem vergonha, enquanto ocidentais, e adotemos. Olhemos para a China e vejamos que, meu Deus, eles adotaram o que Santo Tomás falou. Vamos adotar também. Tá? Essa é a minha finalidade com isso. Ninguém provavelmente chegou a pensar em algo assim, eu suponho. Então eu pensei, eu vou gravar um vídeo, as pessoas vão então saber que devemos adotar um regime político como o da China. Claro, adaptado para nossa cultura, não comunista. Vocês entenderam, é umas coisas óbvias, né? Mas enfim, meus caros, é isto. Espero que este vídeo então tenha cumprido com esse propósito de levar essa reflexão a respeito da nossa política, como é hoje, como deve ser, aqui na nossa civilização. Escutem Santo Tomás de Aquino. Quem não escutar Santo Tomás de Aquino está perdendo alguns dos conhecimentos mais importantes da história. Foi um dos homens mais sábios que pisou no planeta Terra, com certeza. E se nós não o escutarmos, nós somos simplesmente estúpidos. Se a gente deixar de escutar Santo Tomás para a gente ouvir esses teóricos estúpidos aí que formularam e formulam o nosso direito, a nossa ciência política nos últimos 300 anos, a gente tá ferrado, a gente tá na onça mesmo. Então é isso, meus caros, um forte abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o like e tal, olha o tanto de saliva que eu gastei aqui, né? Então, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, deixe like, essas coisas que é importante. Um abraço.